Ui, eu quero ler esta obra de São Tomás e não está traduzida para português. Meu caro, vou-te dar a solução para esse problema e para todos os teus problemas, que é aprender latim. Talvez não seja a solução para todos os teus problemas, mas vais ver que para estudar São Tomás é fundamental e, e é muito mais fácil do que aquilo que tu pensas. Vou-te dar um método, em 6 meses, 30 minutos por dia, vais conseguir ler São Tomás em latim. 30 minutos por dia, 6 meses. Não acreditas? Bora lá. Literagite, vigilate statem fide, viri literagite, et conforta mini. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, Nunc pendebat filius, per transivit gladius. Viri literagite, vigilate statem fide, viri literagite, et conforta mini. Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. Não é assim tão difícil aprender latim para ler, para ter capacidade de leitura. Outra coisa é a escrita, outra coisa é o ouvir, outra coisa é o falar, mas para ler não é assim tão difícil com o método adequado. Na minha licenciatura em Filosofia, eu tive 2 semestres de latim e aprendi, tive 19, portanto em 20 é uma boa nota, mas o método não era apropriado a nós de facto aprendermos uma língua. Nós aprendíamos gramática, gramática, gramática e depois com um dicionário lá traduzíamos umas fábulas de Esopo, mas em 20 minutos nós traduzíamos 3 ou 4 linhas. Isto não é ser capaz de ler um texto em latim. Ora, com o método que eu vou propor, ensinar, a minha promessa, ok? E devolvo-vos o dinheiro se não resultar. A minha promessa é que em 6 meses, 30 minutos por dia, em 6 meses, vão ser capazes de ler a Suma de Teologia em latim. Ok? 6 meses. E isto é uma afirmação conservadora, ok? Uma estimativa conservadora. O padre Sertilhães, no seu livro A Vida Intelectual, diz 3 meses. Ok? Mas eu, bem, com 30 minutos por dia, concentrado, ou seja, focados no que estamos a fazer, ahm, seguindo o método que eu vou dizer, 6 meses. Ok? No máximo 4 meses conseguimos começar tranquilamente a ler a Suma, numa versão bilingue, por causa de questões de vocabulário, e ao fim de 6 meses raramente precisamos de olhar para a versão portuguesa e se precisarmos é por causa do vocabulário, ok? Isto digo em relação ao latim de São Tomás. O latim, por exemplo, de Santo Agostinho é bem mais complicado. Muitas vezes as pessoas estranham isso, porque São Tomás são textos mais técnicos do que Santo Agostinho, então poderia ser mais difícil. Mas é a mesma coisa em português, se nós pensarmos. É mais fácil ler um manual de instruções de uma máquina de lavar roupa do que ler os Lusíadas. Portanto, uma linguagem técnica, tipificada, não é? Com expressões que são sempre aquelas naquele sítio, etc. Frases curtas, hum, vocabulário reduzido. Um texto deste género é mais fácil ler do que um texto poético, com frases longas, uma grande variedade de vocabulário, etc. E, portanto, sem dúvida alguma, o latim de São Tomás é mais fácil do que o latim de Santo Agostinho e, portanto, a minha promessa só se refere ao latim de São Tomás.
Bem, então, há aqui, hã, 2 momentos diferentes, portanto este método, divide-se em 3 momentos, desculpem, na verdade 3 momentos. Hã, estudamos gramática e fazemos repetições, portanto é fase de decorar gramática. 2, ler e exercícios, um manual, que eu já vou que eu já vou recomendar. 3, intercalar isto com leitura de São Tomás em latim, ok? É uma fase de transição, no fundo, são os tais 2 últimos meses. Eu disse a partir do quarto já se consegue começar a ler, no sexto já se lê bem, portanto são aqueles 2 últimos meses de transição. Bom, 3 fases, ok? Primeira fase gramática, segunda fase, hã Família Romana é o nome do manual, terceira fase, transição. Ok, então, há aqui algumas noções que se têm de ter de latim, e a primeira grande coisa que temos de perceber, o coração, ou não é o coração, mas é uma chave que nos abre a gramática do latim, é que o latim é uma língua sintética, enquanto a maior parte das línguas contemporâneas são línguas analíticas. O latim é uma língua sintética. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em português, hum, uma palavra é acompanhada de outras pequenas palavrinhas que ajudam a indicar a sua função sintática. Ok? Por exemplo, se eu disser eu dei uma rosa à Joana, e se eu disser eu dei à Joana uma rosa, trocamos aquelas duas palavras de sítio, mas pelas palavrinhas que vêm antes de Rosa e de Joana, eu consigo perceber que, embora a frase esteja numa ordem atípica, ainda assim o a Rosa é o objeto direto e Joana é o objeto indireto. Mas, se eu disser: "Eu dei à Rosa uma Joana", trocamos as palavrinhas antes e agora a Joana passou a ser o complemento direto e a Rosa passou a ser o complemento indireto. Como nós sabemos que normalmente se dão rosas às meninas e não meninas às rosas, suspeitamos de que há aqui algum erro, que a frase está mal escrita, mas o facto permanece que aquilo que a frase diz é que o objeto direto foi a Joana e o objeto indireto foi a Rosa. Bom, isto, como eu dizia, numa linguagem s- analítica. O latim é uma linguagem sintética e o que isto significa é que a função sintática de uma frase, se é o sujeito, se é o complemento direto, como se dizia no meu tempo, o objeto direto, o objeto indireto, etc., é determinado não por palavrinhas adjacentes, mas fica sintetizado na própria palavra. Ok? E, portanto, pronto, a palavra, eu vou dizer agora com um sotaque aportuguesado para se perceber bem, mas rosa é uma coisa, rosai é outra coisa, rosam é outra coisa, ok? Portanto, se eu dei uma rosa à Joana, eu dei uma rosam. Mas se eu dei uma Joana à Rosa, eu dei a rosae, ok? Portanto, a terminação da palavra é o que determina a função sintática. E agora, deixem-me aqui partilhar convosco. hum, Aqui está. Portanto, isto é um manual. Eu já vos vou apresentar o manual quando falar da segunda fase. Aqui o que me interessa agora é mostrar-vos esta questão das declinações, que é como se chama, isto que eu estou a falar. Ok, aqui começa. Tabela das declinações. Então, aqui é a palavra hora, não é a palavra rosa, mas nós vemos que se for nominativo, ok, então vai ser hora. Se for acusativo, vai ser oram. Se for genitivo, vai ser ora. Estas coisas a que nós chamamos casos, caso nominativo, caso acusativo, etc., correspondem, mais ou menos, a funções sintáticas ou grupos de funções sintáticas. Portanto, podem ser mais do que uma função sintática. Quando o nominativo refere-se sobretudo ao sujeito, portanto, ora vai ser um sujeito.
Se tiver ora, é o sujeito da frase. Acusativo refere-se sobretudo ao objeto ou complemento direto, portanto, se tiver oram, vai ser complemento direto, provavelmente. Ok? Genitivo normalmente tem a ideia de posse, portanto, é da hora. Dativo é de dar, portanto, a hora, o objeto indireto. E o ablativo, no fundo, é outra coisa qualquer. A maioria das outras coisas cai sobre o ablativo. Ok? E aqui isto era singular, depois no plural. Ok, o que é que isto faz? Faz com que eu não tenha que saber só a palavra hora, eu tenho que saber todas estas terminações. Ora, oram, orai, orai, ora. E no plural, orai, oras, orarum, oris, oris. Ok? Aqui, como se vê nesta tabela, há uma raiz comum e depois algo que muda. Nós chamamos a declinação. Isto é uma ideia parecida, e vai aparecer aqui embaixo, com a ideia que nós temos em português de conjugação. Ok? Portanto, aqui está conjugado o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, em latim. Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Ok? E tal como mudando a pessoa, mudando o singular para o plural, a terminação muda, e depois mudando o tempo verbal, mudando o modo, etc., a terminação muda. De maneira semelhante, acontece em latim com os nomes e com os adjetivos e com os pronomes. Ok? Os advérbios são mais ou menos a única coisa que não muda. Ora, mas depois há aqui uns grupos. Portanto, isto, nominativo, acusativo, etc., são casos, mas há grupos. Diz aqui a primeira declinação, a segunda declinação, a terceira declinação, a quarta e a quinta. Portanto, não é que cada palavra tenha a sua própria conjugação, entre aspas, a sua própria declinação. Há 5 grandes conjuntos de palavras e cada uma tem a sua declinação. Ok? Portanto, ora e rosa, ok? E Joana, e marinheiro, nauta, etc., pertencem à mesma declinação, pertencem todas à primeira declinação. E, portanto, se o acusativo de ora é oram, então o acusativo de Ioana, Joana, vai ser Ioanam. Se o ablativo ou o dativo de rosa é rosae, então o ablativo de nauta, marinheiro, é nautae. Ok? Portanto, pertencem ao mesmo grupo. E pronto, depois temos o segundo grupo, a segunda declinação, a terceira declinação, que é mais complicada, como vem aqui há só uma tabela singular, singular plural, aqui já há 3 tabelas na segunda declinação, singular plural, singular plural, singular plural, portanto são dentro daquele grupo há 3 subgrupos, digamos assim, que são muito parecidos e portanto é que se põem dentro da primeira declinação. Se virem aqui uh, servi, servorum, libri, librorum, verbi, verborum, ok? Estas 3 últimas linhas são iguais, as 2 primeiras linhas é que mudam, e só muda, na verdade, a primeira linha, porque servum, servos, librum, libros, verbum, verba, ok? Aqui também muda, mas de resto a linha é igual. Bom, é preciso decorar. Há aqui umas lógicas, ok? Vamos ver que o acusativo aqui é com M, aqui também, e o plural é as, então aqui é os. A maioria das palavras de primeira declinação são femininas, não todas. A maioria das palavras de segunda declinação são masculinas, mas há algumas neutras, e as neutras são estas aqui, ok? Terceira declinação tem masculinas, femininas e neutras. Quarta declinação, eu julgo que a maioria são femininas, mas não quero são masculinas e que na quinta a maioria são femininas. Julgo que está assim distribuído, não quero dizer asneiras. Ahm, bom, e portanto, o que é preciso fazer aqui? É preciso, na primeira fase, estamos a falar da primeira fase, é preciso decorar e perceber e decorar isto. Okay? É fundamental, é preciso perceber isto e decorar isto. Eu tenho que perceber através de uma gramática, Ahm, tenho que perceber o sentido do nominativo, acusativo, etc., e decorar isto.
tenho que perceber como é que se fazem com os adjetivos, por exemplo, grande, magnus, pode ser masculino, feminino ou neutro, e portanto no masculino vai seguir a segunda declinação, no feminino vai seguir a primeira, no neutro vai seguir a segunda, a versão neutra. Pronto. Depois há adjetivos que são diferentes, já tem uma forma igual para o masculino e para o feminino e outra forma diferente para o neutro. Portanto, há que decorar. Tem que perceber o sentido, o que é o nominativo, o que é o acusativo e decorar. Ok? Depois há comparativos, pode ser longo, ou pode ser mais longo, ou pode ser o mais longo. Ok? E aqui longos, porque é que tem aqui esta barrinha? Porque depois pode ser longa, se for feminino, não é? Pode ser longum, se for neutro. Se for comparativo, o longior, depende da pronúncia. Se for masculino ou feminino, use se for neutro. E aqui longuíssimos, use a dependendo do género. Os números, a mesma coisa. Graças a Deus, só os primeiros três é que se declinam, é que variam consoante masculino, feminino, etc. Os restantes não. Aqui umas exceções. Os pronomes, ok? Pessoais, eu, tu, nós, possessivos, os demonstrativos, no fundo querem dizer ele de várias maneiras diferentes, ele, isto, aquele, os interrogativos, e depois chegamos aos verbos, é preciso decorar também perceber e decorar cada uma das conjugações, dos modos, etc. Portanto, é preciso aqui uma revisão de gramática. Isto é muito parecido ao português, ok? Eu sou estudante da Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, dou algum apoio a alunos que precisam de apoio em latim e o ano passado ajudei uma irmã que era ah, de Mianmar, portanto a linguagem dela original não era inglês, ela não falava bem inglês e estava a aprender latim em inglês, ok? Isto estão a ver a confusão que dá. O que nós fazemos, nós conseguimos fazer com este manual é aprender latim em latim, porque o manual, já vou falar do manual, está todo em latim, e o latim é bastante parecido com o português, portanto nós temos aqui uma facilidade, ok? Estas tabelas estão muito bem feitas, ajudam-nos a perceber, por exemplo, o conjuntivo imperfeito, temos a raiz, a má, temos aqui o tema, algo que é comum a várias, a todos, só muda aqui se é breve ou longo, que é o que significam estes símbolos por cima, que se manifestam na pronúncia, portanto aqui o E é curto, amem, aqui é longo, ames. Tirando isso é a mesma coisa, e as terminações são sempre igual, MST, mustisente, MST, mustisente, MST, mustisente. Estão a ver? Portanto, do presente para o imperfeito, para o perfeito, para o mais que perfeito, no conjuntivo, o que muda é basicamente o tema. Era é, aqui é ré, aqui é eri, aqui é isse. Ok? E estas coisas também têm uma lógica interna. Porque é isse, porque é eri. Pronto, vão bater, vai haver aqui uma semelhança com estes, ok? Pronto. Isso aqui era como é que isto se diz? Desculpem, o indicativo, obrigado. O passivo, estávamos no ativo, passamos para o passivo. Há aqui uns particípios que são muito importantes em latim porque se usam muito. O futuro, bem, estão a ver, há muitas coisas. O calendário, como é que se diz em dias em latim, isto é no final deste manual, tem aqui um apanhado destes conceitos, ok? Mas este manual chama-se Língua Latina per se illustrata, a língua latina mostrada por si mesmo, portanto é um manual que só tem latim, isto é um outro volume que é gramática, e portanto eu recomendo o estudo, digamos assim, desta gramática. Agora, qual é que é o problema? Este é o ideal, seria o ideal, mas não é possível, portanto peguem numa do Frederico Lourenço, alguma coisa, estuda-se a gramática,
porque é que esta não pode ser? Porque esta gramática está em latim, portanto, eu leio esta gramática, isto é fácil de ler para mim, mas ela está em latim e, portanto, percebe-se, se calhar, partes da oração. As partes da oração são o nome, como Marco, Roma, rapaz, cidade emuralhada, leão, água, cor, luta, morte, romano, bom, ah, bonito, breve e outras, etc. Não tenho et, é só outras. Pronomes, tu, nós, ele, este, aquele, quem. Isto é outra versão de quem, só que ninguém, etc. O verbo, como amar, ter, vir, ah, é meré, não quer dizer asneiras, é comprar, não quer dizer asneiras, talvez esteja errado. ah, Acho que não, redimir, recomprar, exatamente. Ir, ser, advérbios como bem, retamente, fortemente, assim, ou de tal modo, não, ah, aqui, etc. Conjunções como e, nem, mas, ou, porque, então, se, como, etc. Proposições como em, a, ou a partir de, para, depois, entre, sem. Aqui também é a partir de, mas tenho uma noção de ser sobre ou de ser de cima. Interjeições como ou, ei, os, etche, eis. É a única que quer dizer alguma coisa é esta, que seja eis, todas as outras. ah, o nome é ou substantivo, como Marcos, filho, etc., ou adjetivo, como Grambo. Portanto, eu não sei porque é que estou a ler isto, desculpem lá, é uma gramática. E a gramática está-nos a explicar que os nomes têm género, número e caso, que há 3 tipos de género: masculino como servo, feminino como serva, escrava, neutro como Ópidum, que é uma cidade emuralhada. Os números, há 2 números, singular como servos e plural servo, servus em latim, mas servo, plural como servi. Os nomes ah, os nomes dos que não têm singular dizem-se apenas plurais. ah, Alguns nomes assim como Castra, uma é um acampamento do exército romano. Os casos dos nomes são 6: nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, vocativo. Agora vai falar do tema e da terminação, declinações, portanto, explica estas coisas, ok? Que também vão ser explicadas, portanto, aqui está condensado, é um manual, um volume só de gramática, mas o grande manual que vamos usar vai ser este, e este depois de cada lição, portanto, esta é a primeira lição, capítulo primum, Imperium Romanum, tem um capítulo, já vou explicar isto, e no final tem aqui gramática, singular e plural, ok? Aprendeu o singular e plural, e acho que é só isso. Ok. Na verdade também tem aqui o ablativo e tal, mas eles ainda não entram aí. Ok. Pronto. Então, ou seja, isto vai ser introduzido depois aqui, paulatinamente, pouco a pouco. Não precisamos de nos preocupar em perceber tudo desde o início, mas nós queremos perceber o suficiente para quando estivermos aqui a decorar, nesta fase de memorização, hum, sabermos o que estamos a decorar, ok? Agora, como é que fazemos esta memorização? Aqui é a minha, já a primeira parte importante do método. É memorização bruta, ok? Portanto, o que é que nós devemos fazer? Temos de, o que é que eu fiz e é o que eu recomendo e acabou a conversa. É chato? É, mas o que é que eu fiz? Cada uma destas tabelas, ok? Portanto, isto aqui é uma tabela da hora, singular, plural. Portanto, cada uma destas tabelas que estão aqui,
nesta página, nesta página, nesta página, portanto, todas as páginas têm estas tabelas, até o momento em que isto diz o calendário. Eu não sei o calendário de cor, não me é relevante para ler São Tomás, portanto, eu não decorei. Percebo, sei a ideia central, mas não sou capaz de dizer da ponta da cabeça como é que se diz 24 de junho. Não sou. Ahm, Estas tabelas todas, escrevê-las. Portanto, eu tinha um caderninho, já deitei fora, só com isto é que eu escrevi 250 vezes cada uma destas tabelas. Ok? Portanto, eu escrevi à mão, olhava enquanto escrevia e dizia em voz alta: ora, oram, orae, orae, ora. Orae, oras, orarum, oris, oris. E o que é que isto faz? Faz com que eu esteja a treinar ao mesmo tempo a escrita, a leitura, a fala e a audição. E isto é importante mesmo que eu só queira saber ler. Ok? Quando chegar ao final, eu não sou capaz de falar latim, ok? Demoraria bastante tempo para dizer uma frase. Ahm, Pronto, depende da frase. Claro que eu sei dizer bom dia, tudo bem, como é que estás, o que é que vais comer, ok? Mas, ahm, de facto, conversar em latim, apresentar um trabalho em latim seria muito difícil para mim. Perceber já consigo, ok? Eh, Contando que seja sobre São Tomás e, portanto, que eu esteja por dentro do vocabulário. Mas o que interessa é que, mesmo que nós só queiramos saber ler, é importante treinarmos o nosso ouvido, ok? E a nossa mão também, porque tudo isto vai nos ajudar a memorizar. Ok? Se eu só olhar e só ler, ora, 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 vou treinar só a visão. Ok? Vou decorar só a partir da visão. Se eu disser em voz alta, já vou decorar a partir da fala e, obrigatoriamente, da audição. Ok? Se eu estiver a escrever também pela escrita, e assim juntamos as 4 maneiras de conseguirmos decorar. Isto vai nos ajudar. Escrevemos isto 250 vezes, entendendo o que é que estamos a dizer, ok, no sentido em que o que é o nominativo, o que é o acusativo, o que é o genitivo, etc. Quando fizermos isto, ah, não sei quanto tempo é que vamos demorar a fazer isto, 30 minutos por dia, hum, é o acordo aqui, é o contrato. Quando tivermos feito isto, passamos à segunda fase, ok? Ahm, Há aqui um ponto que é a pronúncia. Procurem na internet, encontram vídeos para saber qual a pronúncia eclesiástica, se quiserem seguir a pronúncia eclesiástica, que já seria a pronúncia aproximadamente no tempo de São Tomás, sobretudo porque São Tomás é italiano, portanto, teria pronúncia italiana. Se bem que há alguns dados que nos fazem achar que São Tomás até teria uma pronúncia germânica, hum, ou pelo menos tiques de pronúncia germânica. Isto não é assim tão uma coisa de outro mundo, se pensarmos que mesmo em Nápoles ele já estudou com o Pedro da Irlanda e depois o seu grande mestre vai ser o Santo Alberto Magno e vai estudar na Alemanha também, portanto, não é ah, descabido pensar que São Tomás, embora italiano, embora tenha passado muito tempo em Itália e em França, tenha tiques de linguagem de outras zonas. Bem, também podemos estudar com pronúncia clássica restaurada, e depois aí há várias versões ligeiramente diferentes entre o ano zero e o século terceiro, quarto, é a pronúncia que eu uso, seria a pronúncia de Santo Agostinho, por exemplo. Portanto, não há aqui uma pronúncia certa ou uma pronúncia errada. Eu recomendo que sigam a pronúncia ahm, eclesiástica, porque provavelmente é aquela com que já têm mais familiaridade. Ahm, eu decidi usar a clássica para não confundir com o meu italiano, ok? Porque senão ficaria demasiado parecido, eu tinha medo de confundir. Mas, por exemplo, para dar um exemplo, com pronúncia eclesiástica dizemos voces, com pronúncia restaurada dizemos voces, ok? Portanto, é diferente. Há aqui algumas minúcias que eu acho que a pronúncia clássica me ajuda mais, porque ajuda a saber quando é que tem H e quando é que não há, porque o H ouve, ora, e na outra não, ora. Também se faz mais ênfase na distinção
se é longo ou breve, que também ajuda a distinguir aqui, como estão a ver já, um ablativo de um nominativo. Pronto, portanto, é uma coisa útil, mas não é grande questão. Ok? Vejam um vídeo e vão aprender a pronúncia. Não quero gastar tempo com isto aqui. Era a primeira fase. Ok? Primeira fase, gramática, memorização bruta. Ok? Não há como fazer isto mais fácil. A segunda fase, como eu dizia, era a leitura, ou é o manual. Está aqui, língua latina per se ilustrata, a língua latina mostrada por si mesma, parte primeira, família romana. E é a parte primeira porque é uma parte segunda, mas a meio deste manual, eu já comecei a ler a Suma em latim, como eu vos dizia, bilingue para por causa de questões de vocabulário. Bem, mas o que é este manual? É um manual, como estou a ver aqui, inteiramente em latim, ahm, no qual, portanto, tem aqui vários capítulos, 35, 35 capítulos, no qual se vai progressivamente aprendendo, portanto, vamos sempre aprendendo latim de maneira progressivamente mais complexa, ou seja, o latim do capítulo 1 é facílimo, vamos ler aqui um bocadinho, vocês vão perceber tudo. O latim do capítulo 34 é difícil. Ok, o 35 já é mais fácil porque está ali a resumir a gramática, mas este é sobre poética, poesia é difícil. Então como é que isto funciona? No fundo, isto não tem uma única palavra que não seja latim, o que tem é muitas imagens com legendas. Portanto, aqui o Oceano Atlântico, a província Hispânia, a província Gália, Britânia, Europa, e depois, Europa não é uma província, não é um continente, por acaso não diz aqui, está aqui, Ásia, o que está aqui escuro, como se vê, é o Imperium Romanum. Temos aqui Danúbios, o rio Danúbio, Germânia, Ilhas Córcega, Sardínia, Sicília, Melina, Grécia, ok, Itália. Bom, e aqui África, o norte da África, Aegyptus. Então, temos aquele mapa, depois temos aqui uma ínsula, um oppidum, fluius, ok? O que é o fluvius? É isto aqui, é o rio. O que é o oppidum? É a cidade. O que é isto? A ilha ínsula. E começa Imperium Romanum. Roma in Italia est. Itália in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Ok, primeiro parágrafo. E o que é que temos aqui do lado? Vejam, aqui chama-nos a atenção que às vezes temos um A e às vezes temos um A longo. Chama-nos a atenção que quando diz Itália no sujeito, ou seja, Itália e a seguir tem outra coisa, é breve, mas quando tem in ao Itália, já é longo. Okay? Roma in Italia est. E agora, Itália no sujeito é breve. E Europa, in Europa, é longo. Okay? E depois faz-nos também ver a passagem do est, do singular, para o plural. Est, sunt. Itália in Europa est, Itália et Graecia in Europa sunt. Portanto, neste manual vamos tendo imagens, vamos também tendo aqui chamadas de atenção, às vezes o vocabulário diz isto é igual àquilo, isto é o contrário daquilo. Aqui, por exemplo, passamos a ter perguntas. Est ne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. E aqui chama-nos a atenção, tem este né e depois uma pergunta. E diz-nos que este né igual a uma pergunta. Este né Roma in Gália, etc. Pronto, a certa altura passamos a ter us e, já não é ai. Aqui parvus é o contrário de magnus, pequeno é o contrário de grande. Ok. Está-nos aqui a mostrar que o rio é grande ou pequeno e os rios são grandes ou pequenos, portanto tem de haver uma concordância entre as palavras. Bom, e por aí continua. Okay? Romanos vem de Roma,
Ok? Vamos passar aqui mais para a frente só para dar aqui uma ideia. Uma rosa e um lilium. Ahm, isso é um pronome aqui esclarece, refere-se ao Júlio. Deles refere-se a dos servos, ok? Estão a ver, isto já é um texto muito mais difícil. Aemilia imperat, Marque et Quinte, Julian vocate, Marcus et Quintus Julian vocant, Julia veni, sed Julia eos non audit, neque veni. Ok? E continua. O jardim, o horto, Julia, Julia in horto est, Julia ex horto venit. Portanto, a Julia está no horto e a Júlia vem do horto. Ok? Portanto, vai tendo a Júlia rosas carpit, arranca, não é? Colhe, e por aí fora. Ok? Vamos tendo legendas daquilo que está a passar, vamos ter aqui esclarecimentos gramaticais. No final de cada capítulo, temos um resumo da gramática latina aprendida. Aqui aprendem o acusativo, masculino, feminino e neutro. O Júlio, non unum filium, não tem um filho, mas dois filhos. Okay? Filium este é acusativo singular, filhos acusativo plural. Okay? Agora, o que é que acontece? Qual é que é o objetivo deste manual? É que pela repetição e pelo contexto nós aprendamos todo o vocabulário, ok? Que não é o que nós normalmente fazemos. ahm, ou melhor, é como nós normalmente fazemos a aprender uma língua. Se eu aprender francês ou italiano, é pelo contexto e pela repetição que eu lá vou. Nas línguas vivas temos o auxílio de alguém que fala e que nos corrige, etc. Aqui não temos e, portanto, é pura repetição que o alcança. Ok? E, portanto, a primeira fase era decorar a gramática, a segunda fase é ler. Ok? Portanto, qual é que era a tarefa na primeira fase? 30 minutos por dia, memorizar, repetir aquelas tabelas, as declinações, as conjugações, etc. Segunda fase, ler 30 minutos por dia e fazer exercícios. Portanto, chegaria aqui segunda-feira, eu começo no primeiro capítulo e leio pelo menos 30 minutos. Se alguém tiver 1 hora, é melhor. Se alguém tiver 2 horas, é melhor. Se alguém tiver 3 horas, é melhor. Isto é evidente. O que eu estou a dizer é pelo menos 30 minutos é o mínimo. Se alguém puder dar 1 hora, eu acho que é ideal. Okay? 30 minutos é o mínimo. 30 minutos por dia, chego aqui e vou ler isto. Okay? O primeiro capítulo é fácil, eu consigo provavelmente ler em 30 minutos. Depois vai ficando mais difícil, eu vou começar a precisar de vários dias. Okay? Mas qual é que é o desafio aqui? Eu leio este capítulo, leio a gramática e tento entender, recapitular esta gramática, faço os exercícios, ou melhor, não faço, sim, faço estes exercícios aqui. Ok. Exercício 1, exercício 2. O exercício 1 são só terminações e o exercício 2 é de vocabulário, é pôr as palavras. Aqui, no final de cada capítulo, tem quais é que são as palavras novas, que vão ser as palavras a entrar aqui. Okay? Não usa necessariamente todas as palavras novas, mas vão ser sempre palavras novas. Okay? Depois o exercício 3 são perguntas. Ubi est Roma? Roma in Italia est. Est ne Sparta in Italia? Non Sparta in Graecia est. Ubi est Itália? Itália in Europa est, etc. Okay? São perguntas que se depreendem, a resposta está lá, ajudam-nos a ver se nós compreendemos bem o texto. Portanto, ler, fazer estes exercícios, ok? Não passamos logo ao primeiro capítulo. Estes manuais, Língua Latina per se Illustrata, têm a parte 1 e a parte 2, mas na parte 1 tem manuais auxiliares. Portanto, eu li aquele capítulo, fiz aqueles exercícios e agora vou ao manual auxiliar. Este primeiro manual auxiliar é Colloquia Personarum, conversas das personagens ou das pessoas, que acompanha o manual principal do capítulo 1 ao capítulo 24. O manual principal tinha 35 capítulos, este vai do capítulo 1 ao capítulo 24. O que é que quer dizer que acompanha? Aqui são as pessoas que têm diálogos, o Marco, a Júlia, a Emília, o Júlio e os servos, então colóquio com muitas pessoas.
O que é que quer dizer que acompanha? Quer dizer que o nível de vocabulário e de gramática é o mesmo. Pode ser que adicione uma ou outra palavra, mas é o mesmo nível. Porque é que isto é útil? Para nos ajudar na repetição. Eu já li aquele capítulo, já fiz os exercícios daquele capítulo, se calhar para fazer os exercícios até tive que ir atrás, e agora tenho mais um texto. ahm, Aqui diz quem é que são as pessoas: a Emília, a mulher do Júlio, o Albino é o tabernário, o Cornélio é, é um senhor de uma família, o Davos é o servo do Júlio, etc. Portanto, isto são personagens da história principal. E temos aqui coisas que continuam, ok? Continuam a história. Pessoas no primeiro colóquio são o Marco e a Júlia. O Marco diz: Onde é a Síria? Júlia. E a Júlia responde: A Síria é na Ásia. Aqui ele corrige o vocabulário, portanto, ubi est Síria, Júlia. Súria est in Ásia. Non Súria, sed Síria in Ásia est. E a Júlia diz: Síria. Oh, Júlia, Síria, non Síria. Litera secunda, a segunda letra, é I, non I. Non I, sed I. I, I, num I, litera latina est. Ok, e continua. Isto é o mesmo vocabulário, talvez vá ter uma ou outra palavra nova, e acompanha a mesma dificuldade, e dá-nos mais prática, ok? Isto, como dizemos aqui, do capítulo 1 ao capítulo 24. A partir do capítulo 24, há outro manual de apoio, que é este, Fábula Syrei. Fábulas gregas e romanas para o uso dos discípulos da língua latina, narradas, fábulas narradas. Portanto, diz fábulas da Syra, que é esta tal escrava, que na língua latina, no manual principal, a certa altura, ah, há uma das crianças, spoiler, que se magoa, que tem de ficar de cama, então a Júlia não, a Cira, a escrava, conta-lhe umas histórias, ok? Portanto, aqui do capítulo 26 ao capítulo 34, há várias histórias mitológicas, ok? Que são contadas. E, portanto, eu li, vamos imaginar, já estou no capítulo 26, li o capítulo 26, fiz os exercícios que lá estão, venho aqui, leio o capítulo 26, estas histórias todas, e depois, o que é que eu vou fazer? Ou então, se estava no capítulo 1, lia o colóquio do capítulo 1, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou fazer, tenho que fazer mais exercícios, mas antes de fazer mais exercícios, vou voltar ao capítulo do manual original, volto a ler este capítulo, e agora, quando chego ao fim, agora não leio o capítulo todo seguido, desculpem, aqui do lado vocês veem, tem uma numeração que diz a linha, e às vezes tem um número romano, 1, 2, ok? Que são a lição dentro do mesmo capítulo. Okay? Leio a primeira lição, vamos imaginar que era este capítulo, isto é o capítulo 2º, leio a primeira lição e vou fazer neste livro de exercícios, que temos um livro só de exercícios, vou fazer os exercícios do capítulo 2º, onde é que está? Começa aqui, capítulo 2º, primeira lição. Tem exercícios. Portanto, eu recordo a minha memória e pratico a leitura e depois vou fazer os exercícios. Marcus puer rapaz romanus est, Iulia est puella, que é o feminino, romana. Okay? E assim continua. Ius est vir, um homem, e a Emília é uma fêmea, uma mulher, etc. Repito, aqui já é a lição 2ª, então, o que é que eu faço? Vou ler a lição 2ª? Não, ainda não. Porquê? Porque há outro manual com mais exercícios. Portanto, eu faço também estes exercícios neste caso era o capítulo 2º. Ok? Pronto. Portanto, posso fazer mais exercícios. Ok? E depois sim, vou à lição 2ª, etc. Quando acabo, portanto, já fiz todos os exercícios e, portanto, já reli completamente este capítulo, o que é que fazemos? Vamos para o capítulo a seguir.
Agora sim, estávamos no capítulo segundo, vamos para o capítulo terceiro. Recapitulando, o que é que eu faço? Leio este capítulo, faço os exercícios no final deste capítulo, leio o capítulo do manual auxiliar correspondente, volto a ler este capítulo intermitentemente, enquanto faço exercício. Ok? Isto era a segunda fase, a fase do manual. Quando nós chegarmos a meio, mais ou menos, podemos começar a fazer intermitentemente isto e a Suma de Teologia. Okay? Lemos a Suma de Teologia em bilingue, vão a bibliotecatomista.pt, encontram lá a Suma de Teologia em bilingue português-latim, e também a Suma contra os Gentios, também em português-latim, se vos interessar mais, e já podemos começar a ler. Ok? Porque é que é o bilingue? Por causa do vocabulário. Vai haver vocabulário diferente e, portanto, de vez em quando nós vamos precisar de ir verificar o que é que esta palavra quer dizer, mas é isto, em essência. Ok? Portanto, recapitulo pelo menos 30 minutos por dia, idealmente 1 hora por dia. Qualquer coisa é melhor que nada, portanto, se só têm 15 minutos por dia, façam 15 minutos por dia. Eu acho que vai ser pouco, sobretudo no início, ok? Mas acho que vai ser pouco, porque não vou conseguir sequer ler uma lição quando os capítulos começam a ficar mais difíceis. Nenhuma lição dentro de um capítulo vão conseguir ler, se calhar, em 15 minutos, portanto, pode ser complicado. Mas 30 minutos por dia, idealmente 1 hora. Fase 1, 2 e 3. Fase 1, primeira fase, leio memorizar, aprender o básico, o beabá da gramática, que se aprende assim em 2 horas, okay? Aprende-se o beabá da gramática. E memorização bruta. Quando isso acabar, começar a segunda fase, manual, ler exercícios, leituras de apoio, mais leitura principal, mais exercícios. Terceira fase, pôr isto intermitentemente com ler São Tomás em latim. O que é que isto significaria na prática, diria eu? Manter os 30 minutos iguais, ok? Mas quando vou estudar São Tomás, que é uma coisa à parte de estudar latim, faço isso olhando principalmente para o latim. Já começo a olhar principalmente para o latim. Não recomendaria fazer isto antes, só para não cansar, seria mais cansativo. Seria um entrave ao estudo de São Tomás, porque ainda não sabemos latim suficiente, portanto não estamos a aprender tanta filosofia ou tanta teologia como poderíamos, mas ok, portanto estas 3 fases. Todos os dias, e isto é uma parte importante. 30 minutos por dia dá 3 horas e meia por semana. É melhor ler meia hora por dia do que estudar 10 horas ao fim de semana, ok? Ou estudar 7 horas, que é o dobro do tempo total, seria 3 horas e meia, até 7 horas, mais vale estudar meia hora por dia, ok? Porquê? Porque isto é um exercício de memorização e, portanto, os 30 minutos, o pouco cada dia, têm mais efeitos para a memorização do que um, depois de dedicar 7 horas seguidas num sábado ou num domingo. Aprende-se mais, repito, com um pouco cada dia do que um grande tempo no fim de semana. Ok? Portanto, é este o meu conselho. É importante estudar São Tomás. Ok? É bom aceder às obras escolásticas também. Muitas delas não estão traduzidas. Os padres da igreja são mais difíceis de ler, o latim deles, mas a maioria está traduzida. Há muita coisa de São Tomás que não está traduzida para português, há muita coisa dos escolásticos que não está traduzida para português, e nós só ganhamos se conseguirmos ler o original. Okay? Eu aqui há uns dias estava a dar umas formações sobre São Tomás, dei uns excertos do compêndio de teologia em português e vieram-me fazer umas perguntas. Olha, Gonçalo, o que é que isto quer dizer? O que é que São Tomás quer dizer aqui? E eu disse, olha, eu não sei, tenho que ir ver o latim. É porque aí tem aí a palavra motivo, eu não sei se diz motivum em latim, se diz razão, ratio, se diz intenção, se que é que diz, portanto, e tudo isto são palavras diferentes.
Há palavras que é muito difícil traduzir, há palavras em português que eu não sei o que é que dizia em latim, eu tenho que saber o que é que diria em latim para saber o que é que São Tomás diria. Se fosse inglês, isto pode parecer estranho, hum, há maior tradição de estudo de São Tomás em inglês e, portanto, a língua está mais tipificada. Ou seja, se eu ler um texto em inglês, de tradução inglesa, à partida eu já sei o que é que diz o latim, porque está mais tipificado. Esta palavra traduz-se normalmente assim, esta palavra traduz-se mais ou menos assim. Usualmente assim. Em português isso não existe. E, portanto, sem ver o original, pode gerar-se muita confusão. Ok? Ahm, e portanto é bom, é uma grande ferramenta. Claro, se eu estou a ler São Tomás por gozo no tempo livre, se calhar não preciso de estudar latim. Se eu quero mais alguma seriedade e de facto poder entender a fundo, ah, por São Tomás, bem, entender com mais profundidade é fundamental. Ok? Fundamental. E espero ter-vos convencido. Fácil. Demora tempo, ok? Mas demora menos tempo do que se calhar estariam à espera. E é fácil. Aquele manual é a história de uma família, portanto é divertido. E com repetição, pouco a pouco, aprende-se. Ok? Muito obrigado pelo vosso tempo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. E não se esqueçam de começar a estudar latim e por gosto, subscrever e partilhar que não é preciso saber latim para fazer isso. Muito obrigado. Até à próxima.